Bom, muito boa noite a vocês. Eu sou Arthur Braga, presidente do Conherp Segunda Região. Conherp é o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas. E nosso compromisso é em fiscalizar a atividade profissional de relações públicas nos estados de São Paulo e Paraná. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes. Nós temos o presidente da terceira região, o Valdeci, e temos aqui a nossa estrela da noite, que além de ser uma relações públicas maravilhosa, também compõe o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas. Eu passo a bola agora para a minha conselheira de relacionamento com o mercado, Nayara Brito, que vai fazer a mediação deste último webinar do ano de 2025, aqui do Conherp Segunda Região. Nayara, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês em mais um webinar com um tema super interessante. Então, é com grande satisfação que a gente recebe a Érica Pessoa, CEO da Pessoa Comunicação, PR Intelligence, uma consultoria com mais de 20 anos em excelência e reputação em comunicação estratégica. Ela já executou projetos em diversos países e para mais de 150 marcas, e ela traz com ela uma vasta experiência em prevenção e gestão de crises e também em relacionamento estratégico com a mídia. A Érica possui MBA em Comunicação Internacional pela Syracuse University, acredito que é isso, nos Estados Unidos, e integra metodologias avançadas, incluindo inteligência artificial, esse tema, né, que está aí no nosso dia a dia, justamente para fortalecer a comunicação de líderes. Ela é idealizadora do conceito PR Intelligence, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui, e como professora e palestrante, ela defende a humanização da comunicação nessa era tecnológica, usando dados, propósito e empatia como elementos centrais da reputação contemporânea. Seu trabalho é sobre transformar a comunicação do discurso para a decisão baseada em evidências. Érica, seja bem-vinda, a palavra é com você. Obrigada, Nayara. Obrigada, Arthur, pelo convite. Não vi aqui se o Gui já chegou, mas já deixo aqui também meu agradecimento a ele. Me mandou aqui vários links da divulgação que ele fez, desse nosso bate-papo. E assim como tenho visto aí todos vocês extremamente engajados aí nesse momento do Conselho, né, em São Paulo, no Paraná, é muito legal ver as pessoas que são apaixonadas pelas relações públicas se dedicarem, né, para a profissão, para a continuidade desse legado da nossa profissão. Isso é muito, muito legal. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite e aproveitar para dizer também que esse ano, para mim, foi um grande presente poder conhecer o Arthur, né, tão jovem, tão visionário. Então, Arthur, quero muito deixar aqui registrado para todo mundo, né, esse privilégio mesmo que foi para mim te conhecer esse ano, as nossas trocas. Então, fico muito feliz também, né, com esses aprendizados. Então, muito obrigada. Bom, no início acho que não foi no início, acho que mais ou menos em meados desse ano, o tempo está passando tão rápido, a gente estava falando disso aqui anteriormente, eu tive a oportunidade de apresentar no congresso da Abrapcorp uma palestra que falava exatamente desse tema do PR Intelligence, conectado, naquela ocasião, conectado com prevenção e gestão de crises. Mas, na verdade, esse tema é um tema que perpassa todas as atuações, as atividades das relações públicas. E hoje, né, uma das minhas missões como RP é exatamente falar deste tema para mais e mais pessoas da comunicação, para que a gente tenha um novo olhar para essa comunicação que precisa mais do que nunca ser estratégica, não só por uma questão de valorização dos profissionais, né, de relações públicas, jornalismo, publicidade, os profissionais da comunicação, mas também para que a gente possa gerar resultados efetivos para clientes, para as empresas onde nós estamos, né, de forma que a gente contribua, que é uma coisa que pouquíssimas vezes RPs falam, né, mas para que a gente efetivamente contribua para o desenvolvimento, né, da nossa sociedade. Quando a gente faz um bom trabalho de comunicação, a gente está gerando, perpetuando, gerando sustentabilidade para as empresas.
e isso gera mais empregos, isso faz o dinheiro circular na nossa economia. Então, eu já quero começar aqui com esse convite para todo mundo. Eu não sei se vocês param para pensar em RP dessa forma, mas da importância da nossa profissão, quando a gente está falando de reputação, de branding, de colaborar com que marcas tenham mais visibilidade, no final das contas, o que a gente está falando é de sustentabilidade. A gente está falando que aquela marca que se torna sustentável, ela gera mais empregos, ela mantém as pessoas, né, com oportunidades de mercado, de vida. Então, RP é algo que vai muito além de simplesmente, né, criar uma comunicação alinhada. Então, na essência do PR Intelligence, está essa visão, né, e que eu tenho tido o prazer de compartilhar com as pessoas e como um estímulo mesmo, né, para que todos nós tenhamos aí essa nova visão sobre as relações públicas, ou não tão nova assim, né, mas uma conscientização sobre as relações públicas. E aí eu quero começar esse papo com uma pergunta, né? Então, estou falando isso tudo aqui, porque que a RP tem o poder de fazer na nossa sociedade, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, queria que vocês compartilhassem aí no chat, né? O que hoje, quando a gente fala de relações públicas, e a gente vai falar um pouco aqui de inteligência artificial, apesar de inteligência artificial ser um dos pontos do PR Intelligence, mas o que mais preocupa vocês aí? Eu trouxe até alguns itens aqui que pode ajudar, né, ao citarem aí, mas eu fiz aqui 4 que eu escuto muito, né? O que preocupa um profissional de relações públicas nesse novo tempo, no tempo do agora? Perder o controle da narrativa, a desinformação e a falta de ética, que pode vir aí com esse novo momento da comunicação, uma pressão por velocidade, já que a gente vai ter muito mais ferramentas em mãos, a pouca capacidade de medir os impactos dessa comunicação que é desenvolvida aí no nosso trabalho do dia a dia. Arthur falou que pensa muito em polarização. Alguém mais quer compartilhar? Amanda, velocidade, que muitas vezes é perigosa. Verdade, Amanda. A Lívia, sem dúvidas, a desinformação. Samuel, né? RP sempre foi uma profissão ameaçada. Será que a IA é mais uma ameaça? Será, Samuel? Nós vamos falar disso aqui hoje, né? A inteligência pode ser artificial, mas as relações vão continuar sempre humanas. Isso é um bom ponto mesmo para a gente falar, né? O Júnior está falando que ele acredita que uma das preocupações, desafios aí é essa questão da desinformação, e Nayara falando aí dessa questão da falta de diálogo, a Cris falando aí da falta de ética. Gente, todos esses temas, quando eu tenho conversado sobre relações públicas, em diversos ambientes, são temas que comumente a gente escuta, né, sobre esse desafio do novo tempo, das relações públicas e esse novo tempo, né, da tecnologia fazendo tanta parte aí da nossa jornada. E aí, é por isso que eu começo trazendo esse bate-papo, enquanto eu vou colocar aqui a minha apresentação, só para nos ajudar no... Ai, peraí, gente. Só vou dar meu carregador. Nesse bate-papo, nos últimos 2 dias. Hoje é terça, né? Hoje é terça-feira. Né? Tem 2 dias que nós estamos fazendo atividades, 2 dias de semana. Quais as IAs vocês usaram nesses 2 dias? Me conta. O que vocês têm usado? Ou não têm usado? Arthur, você me ajuda lendo aí os comentários? Ô, Nayara? Érica, o pessoal tem, eu falei Gemini, GPT e Gemini, GPT na alta, tem gente que não usou, GPT com muita responsabilidade, GPT para correção de textos. Legal.
Então, a maioria está usando ChatGPT, é isso? Sim, tá entre GPT e Gemini, né? DeepSeek, que apareceu aqui, Copilot. Adoro DeepSeek, gente. Vocês sabem que para planejamento estratégico é um dos melhores, né? Uma das melhores ferramentas. Cloud também, maravilhosa quando você precisa juntar muitos dados. Ah, achei. Você precisa juntar muitos dados. É uma das melhores ferramentas para compilar informação, para gerar prompt, viu, gente? Às vezes a gente fica achando que a gente tem que saber fazer o prompt, a gente traz aí o conteúdo, as informações. Cloud é maravilhoso para criar prompt para né, as diversas demandas que a gente tem, é muito legal também. Fica aí uma dica. Mas, bom, deixa eu só voltar aqui na tela. Isso. Ver se eu consigo passar por aqui. Ô, Érica, se você for com o mouse, ele vai fazer uma bolinha azul. Você coloca para o lado do slide que você quer e dá um clique que ele passa. Você está usando o Canva, né? Mas aqui também, dentro do Meet? Você vai utilizar no Canva e a gente vai ver a mudança no Meet. É isso que eu queria fazer, agora deu certo. Vou duplicar a página. Não, agora deu certo. É só porque eu queria duplicar a página aqui. Perfeito. Agora eu volto a ver aqui vocês. Bom, então, o nosso papo hoje, vou falar sobre essa história do PR Intelligence. É claro, né, gente, em 40 minutos não dá para esgotar o tema, mas o meu desejo é que hoje vocês saiam daqui refletindo mesmo sobre esse movimento, essa metodologia, e com algumas ferramentas, obviamente, para poder aí desenvolver algumas, né, a sua própria metodologia para pensar em estratégia e inteligência ligada a relações públicas. Só para a gente poder alinhar aqui o nosso entendimento sobre comunicação, né? Eu gosto sempre de dizer que comunicação não é só visibilidade, parece óbvio aqui, né? A gente está numa sala de profissionais de comunicação, de relações públicas, e obviamente isso já, talvez para muitos aqui já seja óbvio, mas eu acho que não custa lembrar, né? Que é muito mais do que gerar visibilidade. Né? Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, a Ayala, que está aqui, que é expert em marketing digital, estratégia de marketing digital, pode dar uma aula sobre isso para a gente, né? Mas quantas vezes a gente já viu lá uma blogueira com 1 milhão de seguidores, que na hora que vai fazer uma divulgação, teve até um case aí alguns anos atrás, né, que uma blogueira foi divulgar uma camiseta, uma venda de uma camiseta, e vendeu praticamente nada. Né? Então, mais do que só visibilidade, do que aparecer, né, comunicação, ela é construída e consolidada quando a gente está falando de reputação. E para ter reputação, a gente precisa ter decisões muito assertivas. Né? E decisão assertiva, ela só vai acontecer se a gente se basear em dados, né, no cenário, entender o mercado, o momento, onde você está atuando. E até nesse contexto de onde está atuando, eu gosto de trazer um exemplo sempre. Vocês conhecem aqui uma ferramenta que chama Kawaii, que fala? Kawaii, Érica. Kawaii, pois é. Vocês conhecem essa rede social? Eu gosto de falar dela, sabe por quê? Porque quando a gente está aqui no Sudeste, no Sul, Sudeste, toda vez que a gente vai falar de rede social, imediatamente, até quando um cliente me chama, eu escuto sempre isso. Porque lá no Instagram, né, antigamente era Facebook, né, minha geração, tá, gente? Vocês que são mais novos aí, já é o Instagram, o TikTok, não sei o quê. Só que se a gente subir ali para o norte do Brasil, e eu posso dizer isso porque eu já inaugurei
shopping em Macapá, no Amapá, em Boa Vista, em Roraima. Se a gente hoje vai falar de uma rede social, Kauai tem muito mais poder de penetração nessas regiões do que um Instagram, por exemplo. Só que muitas vezes a gente está tão focado naquilo que é a nossa realidade que a gente esquece de pesquisar, né, e tomar decisões baseadas em dados. Quero entender como é que aquelas pessoas se entretêm. Né? Eu quero entender onde que elas gostam de ir. Eu quero entender quais são as festas. Né? São João, por exemplo, lá no Nordeste, uma coisa de louco. Né? Quase que, ou igual um carnaval do Rio. Então, assim, quando eu trago aí essa questão dos dados para a tomada de decisão assertiva, eu acho que a gente pode partir de questões que parecem muito simplistas e óbvias, mas que nem sempre são. Eu trabalhei muitos anos com franquia, franchising e varejo. Né? Inaugurei vários shoppings. Desde 2006, a gente atendia aqui um grupo de shoppings e várias redes de franchising aqui na Pessoa. E, gente, pasme, era muito comum o marketing e, inclusive, as agências de publicidade criarem campanhas iguais para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, chegava a época de junho, numa época que fazia frio também, né, ainda, junho, julho, o pessoal fazia campanha de inverno e divulgava lá no Nordeste, gente. Né? Olha para você ver como é que isso é uma coisa louca. Aí, isso é óbvio. E aí, que não pode ser assim, mas o óbvio também sempre precisa ser lembrado. Né? E se a gente não tiver essa sensibilidade estratégica, né, a gente não vai construir relacionamentos de verdade. Né, relacionamentos esses que geram retorno. Então, PR Intelligence começa com essas bases, né, com a base de entender o que é relações públicas, inteligência de relações públicas. O que isso faz de verdade? Faz começando com o básico. Né? E RP, né, a comunicação nesse contexto do PR Intelligence, ela é sempre esse ativo intangível, mas que também precisa ser medido. Uma coisa que a gente ouviu a vida inteira, né? A comunicação é legal, é linda, maravilhosa, colorida, sei lá como, mas não tem jeito de medir. Será que não tem jeito mesmo? Desde 2005, a gente implantou aqui na Pessoa vários indicadores e metodologias de mensuração. Né? A gente, durante anos, foi cliente do Press Manager, por exemplo, que tem, inclusive, uma ferramenta que é uma das mais incríveis que eu conheço. E por que isso, gente? Porque sem medir, sem a gente entender o que eu fiz, gerou resultado? Não adianta atuar com comunicação. Por isso que muitas vezes, ou por isso que em grande parte, a nossa própria profissão, os clientes quando nos procuram, né, a gente fica, a gente não consegue demonstrar o valor do trabalho de relações públicas, porque a gente não mede esse valor, porque a gente não mostra para o cliente, olha, você fez um investimento X e esse investimento gerou. E quando eu falo de gerar, gente, não estou falando de centimetragem, se a gente estiver falando de assessoria de imprensa, não é só, isso é importante também, mas não é só isso. Né? A gente tem clientes aqui na Pessoa, por exemplo, que tiveram o seu primeiro investidor, o primeiro fundo de investimento que os procurou por causa de uma ação de relacionamento estratégico que a gente tinha construído para esse cliente. Né? Quantas vezes a gente vê isso acontecer de forma real nos trabalhos que a gente desenvolve aqui? Né? Então, assim, o que faz, o que a gente pode fazer, e quando a gente faz, qual é o propósito com o qual a gente faz, e como que a gente pode medir esse retorno e entender, né, se isso funcionou ou não. Semana passada a gente fez, por exemplo, os 20 anos de uma orquestra, que é uma orquestra jovem de jovens da região rural de Betim, que é uma cidade aqui da região metropolitana, e que a maioria teve o primeiro contato com o instrumento através desse projeto, que é a Orquestra Filarmônica Irmã Crisma, que é regida pelo maestro Eliseu de Barros, que é um maestro que era espala da Filarmônica, já atuou no Japão, um cara incrível, fora da curva. Quando a gente faz esse projeto da Filarmônica, né, e a gente divulga os 20 anos e faz um show, a gente tinha várias metas e métricas para avaliar se aquele investimento que a gente estava fazendo no show
ele realmente valeu a pena. Inclusive, a gente ainda está colhendo frutos disso. Entender esses indicadores, e os indicadores nem precisam ser, obviamente, não vão ser iguais para os projetos que a gente, para cada projeto que a gente desenvolve, mas a gente pode fazer uma pergunta básica para trazer esses indicadores para a realidade, para mensurar e para gerar e depois esse retorno, né, para a diretoria, né, para o C-Level, que basicamente a gente tem que, quando a gente desenvolve uma estratégia de comunicação, a gente tem que depois responder essa estratégia. Então, por que fiz um evento de 20 anos para a orquestra? O que queríamos com esse evento de 20 anos, né? O que gerou de retorno. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente queria era gerar recurso para a manutenção da orquestra pelo menos pelos próximos 3 meses. Então, num espaço de 1.300 lugares, a gente teve lá 1.130 pessoas que estiveram conosco lá no teatro. 70% dessas pessoas, né, pagaram o ingresso para estar lá com a gente. Então, a Ayala foi uma das que estava lá com a gente, né, na semana passada, que coincidiu também com o aniversário de 20 anos da Pessoa Comunicação, e que a gente pôde celebrar aí junto com a orquestra. A gente tinha um outro indicador, a gente queria buscar músicos, né, para atuar com a gente nesse evento de forma voluntária. E a gente conseguiu reunir 10 músicos mineiros, o objetivo era esse, porque a gente estava fazendo um espetáculo chamado Clássicos de Minas, e a ideia era que a gente pudesse trazer aí esses músicos, que esses músicos topassem apresentar com a gente voluntariamente e doar o cachê deles para o projeto. Então, quando a gente vai fazendo isso, e a gente começa, inclusive, a mensurar e falar assim, bom, isso aqui eu não precisei investir dinheiro do meu bolso. Então, o que isso gerou de retorno? E a gente chega no fim do dia e mostra isso para um C-Level, gente, isso faz total diferença. Isso é pensar relações públicas com inteligência. E eu gosto de dizer que não há nada de novo debaixo do céu, né? E daqui a pouco eu vou falar até uma frase que eu gosto muito do Jeff Bezos, que ele fala um pouco sobre isso. Não há nada de novo debaixo do céu. O que há de novo é como você utiliza o que você tem em mãos para gerar melhores resultados. E às vezes a gente fica muito parado, né? Muito acomodado, sem entender essas oportunidades que estão na nossa frente, né? E hoje, com a inteligência artificial, nós vamos falar disso também daqui a pouco, a inteligência artificial está nos colocando num outro patamar, né? Coisas que antes só grandes empresas tinham acesso, hoje a gente, através da inteligência artificial, se usarmos bem, nós também vamos conseguir gerar melhores resultados no nosso trabalho, né? Exatamente porque a gente vai ter mais acessibilidade à informação e a dados. Gente, vocês podem ir fazendo perguntas aqui, tá? E eu acho que, assim, que gostaria muito que a gente tivesse mesmo um bate-papo. Nayara, não estou vendo aqui Eu vou ajudando você. Por enquanto, a gente não tem perguntas ainda não, só alguns comentários. Então ótimo. E aí, gente, eu trouxe aqui uma pesquisa, e no PR Intelligence, uma das coisas que a gente mais ama é pesquisa, tá? É entender como é que estão acontecendo os movimentos de mercado, cenários, né? E essa é uma pesquisa que eu até apresentei no dia que a gente fez também a palestra da Abracorp, porque ela fala o seguinte, a maioria dos CEOs hoje, eles buscam resiliência como prioridade na atuação deles. Isso tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com o momento que a gente passou de pandemia, né? Isso fez as pessoas repensarem. Eu escutava de muitos empresários, a gente que atua aqui muito com prevenção e gestão de crise, quantas vezes eu escutava de empresário assim, não, nunca aconteceu nada, eu tenho 20 anos de empresa, nunca teve crise aqui, não vai acontecer. E aí eu acho que a pandemia fez uma coisa com todo mundo, que é entender que a incerteza nesse mundo é uma regra, né? Não tem outro jeito. E isso também fez com que agora, os CEOs brasileiros, você imagina uma pesquisa que 100% das pessoas respondem a mesma coisa, é quase, né? Isso é que é uma unanimidade, né? Fez com que os CEOs brasileiros entendessem que, eles precisam entender e investir em resiliência operacional. O que é resiliência operacional, gente? Na verdade, eu nem gosto muito dessa palavra resiliência, não. Eu gosto muito mais de antifragilidade.
que é um termo do Nassim Taleb. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, quando a gente entrar num desafio, né, quando a gente viver uma crise, a gente vai ter rapidez para tomar decisão e sair dessa crise melhor do que quando a gente entrou. Porque quando a gente fala de resiliência, eu acho que tem muito a ver até com aquela música do Lenine, né? Eu envergo, mas não quebro. Então, assim, só que eu envergo, mas não quebro, se a gente ficar envergando, uma hora quebra. Não tem jeito. Então, não adianta a gente ter uma empresa que a gente passa por um desafio e aí depois a gente volta ao nosso estado, né, anterior, porque vai vir outra crise, vão vir outros desafios nesse mundo da permacrise, que é outro termo que todo mundo tem usado bastante para esse nosso novo momento. E aí, se a gente está em permacrise, se a gente vai envergando toda hora, a gente vai quebrar. Não vai ter jeito. Mas se a gente tem um pensamento estratégico de que entrei numa crise, as crises vão vir, não tem mais jeito, né? Crise agora é um dia sim, no outro também. Então, como que eu vivo essas crises e como eu aprendo a sair delas cada vez mais rápido e melhor do que eu entrei, né? Então, eu gero um aprendizado com a crise e eu saio dela com novas oportunidades, com uma nova visão. E hoje os CEOs estão entendendo que isso é uma grande oportunidade. Se é uma prioridade. Se isso é uma prioridade, nós, como profissionais de relações públicas, precisamos entender isso também como prioridade. Como que a gente, trabalhando com reputação, olha para esses desafios e para essas crises com frieza e fala, bom, aqui a decisão a ser tomada é que numa crise, né, um profissional de comunicação faz total diferença, né, na orientação de um CEO, de uma liderança, né, para passar por aquele momento e sair melhor lá na frente. Então, assim, isso é extremamente importante hoje quando a gente está falando, né, das empresas na atualidade. A outra questão que é um desafio aí para CEOs, e vocês também devem ouvir o tempo todo, e eu escuto, inclusive, pessoas em busca de profissionais da nossa área, viu, gente? Uma das coisas que eu tenho mais escutado, nossa, tem alguém de comunicação, de relações públicas, com expertise e tal, para poder me indicar? Todo mundo sabe que bons profissionais tem sido um desafio, achar bons profissionais para indicar, né? Para a gente que tem empresa é desafiador, para indicar para os nossos clientes é desafiador. Então, assim, superar essas lacunas de talentos, antigamente isso acontecia muito mais só com o pessoal de desenvolvimento, né, na tecnologia e tudo mais, mas hoje essa lacuna de talento, ela está, inclusive, atingindo nós, né, profissionais de comunicação também. E isso vai ter a ver também, inclusive, com como a gente vai aprender a utilizar essa inteligência artificial e compor aí o nosso trabalho de comunicação com mais excelência. E outra coisa que os CEOs estão buscando, né, que eles entendem que hoje é uma prioridade, é exatamente também reforçar uma estrutura para enfrentar incertezas. E eu gosto de dizer, gente, assim, todo mundo, eu dou aula de prevenção e gestão de crise numa universidade aqui de Belo Horizonte, e em outra eu dou aula de relacionamento com a mídia. Né? E nos dois, acaba que no relacionamento com a mídia a gente fala também muito sobre prevenção e gestão de crises. E uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que quando um cliente está na crise, vivendo uma crise, o que é mais básico da gente encontrar é que a pessoa ela vê o filho dela, que é a empresa, vivendo um desafio, né? A emoção vai lá no topo. E um dos papéis que a gente tem hoje como profissional de RP, de comunicação, é exatamente saber equilibrar os ânimos, o emocional, quando a gente vai fazer um gerenciamento de crise. E algo que a gente tem tentado, pelo menos aqui na empresa, e eu falo muito com os meus alunos também, é tentado incutir na cabeça do empresariado essa questão da prevenção, né? Prevenir, a gente já sabe, né, tem um ditado, é muito melhor do que remediar. Então, dentro desse contexto, eu deixei o QR Code da pesquisa completa aqui, para vocês depois darem uma lida. E por que eu estou falando de CEO? Não estou falando aqui, a gente podia ter trazido uma pesquisa sobre, né, o mercado da comunicação, das relações públicas e tudo mais. Sabe por quê, gente? Porque se a gente não entender
como os donos das empresas pensam, a gente não vai conseguir oferecer trabalhos de comunicação com qualidade, com excelência e que respondam às necessidades desses CEOs. Inclusive, para a gente ter a coragem de, muitas vezes, quando a gente é procurado por um determinado fim, a gente ter a coragem de dizer, olha, mas esse não é o problema que você tem que resolver. O problema que você tem que resolver, baseado em tudo que você está me falando, cliente, né, se level, meu gestor, que seja, é tal. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver uma escuta ativa e se a gente entender quais são os desafios, né, desses gestores no mercado atual. Por isso, eu quis começar aqui com essa pesquisa. Dentro desse contexto, como é que a gente fala aí do PR Intelligence? Qual que é a importância dessa metodologia ou desse movimento, né? Que não é uma invenção minha, o PR Intelligence, viu, gente? Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal da Cortex usa muito esse termo, PR Intelligence. Existem hoje várias teses, depois quem quiser também pode me mandar mensagem, ou lá no Instagram, ou até por aqui, depois me manda, depois eu combino aqui com a Nayara, posso compartilhar com vocês vários estudos, principalmente, né, em outros países, em que e teses de mestrado, doutorado, artigos, em que autores, né, da comunicação têm falado muito sobre esse termo do PR Intelligence, que nada mais é do que a gente conectar inteligência de mercado, né? Então, a gente, às vezes, está muito focado em tudo que é da comunicação, mas a gente esquece de olhar para o macro. Então, assim, o que o mercado, né, para que caminho tem seguido o mercado X ou Y, né, por exemplo? Ou eu estou vendo socialmente, culturalmente, como é que tem havido um movimento, né, em determinados setores, ou como que aquela determinada comunidade onde eu vou desenvolver um projeto, como que ela se organiza, o que é importante para elas. Vou dar até outro exemplo, né? Eu tenho muita alegria de já ter circulado o interior do Brasil, em praticamente todos os estados brasileiros, desenvolvendo projetos. O shopping que a gente inaugurou lá no Cariri, na região do Cariri, lá em Juazeiro do Norte, em 2000 e, se não me engano, 9 ou 10, gente, era uma coisa tão impressionante, enquanto aqui no Sudeste a gente também já estava falando de comida saudável, já estava na onda das saladas, não sei o quê, a gente chegou lá no Cariri, a maior alegria do pessoal era comer McDonald's. Aí você fala, mas por que o McDonald's? Sabe por quê? Porque eles viam isso na televisão, os anúncios de TV, eles não são, né? Acaba que os que são nacionais aparecem para todo mundo, você imagina. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que alguém via uma propaganda do McDonald's na televisão, mas não tinha acesso a esse McDonald's para comprar. Então, o dia que o McDonald's chegou na cidade, foi a loja que mais vendeu no shopping. Então, assim, como que eu entendo aquelas pessoas ali? Como eu entendo aquele cenário? Né? Eu lembro que quando a gente chegava no interior, a gente ia fazer visita, não era só lá fazer relacionamento com o prefeito, com os secretários e tudo mais, mas eu procurava, por exemplo, quem era o médico da cidade que atendia muitas pessoas, né? Eu procurava, por exemplo, o padre, né? Lá em Juazeiro do Norte, vocês já devem ter imaginado, né, gente? Padre Cícero, por exemplo, e a igreja lá do Padre Cícero tem mais valor do que o prefeito da cidade, né? É muito mais autoridade do que o prefeito da cidade, né? Ao mesmo tempo, a gente, né, eu não tinha noção da grandiosidade daquela região, né? Inclusive, assim, é uma das regiões com mais água potável do Brasil, né? Água, como é que fala? Tipo mina d'água, né? Potável do Brasil, que tinha todas as outras tinham várias instituições, como a gente tem, pelo menos aqui em Belo Horizonte, CDL, Federação, né, que é a nossa FIENG, e para vocês em São Paulo, a Fiesp. Então, assim, tinham várias dessas instituições, mas não tinha o McDonald's, por exemplo, e isso era algo que para eles era importante. E quando eu falo disso, gente, por que para mim entender isso era importante também? Porque eu estava atendendo um shopping center.
E atendendo um shopping center, eu precisava entender o que era mais relevante para a gente construir uma reputação daquele shopping naquela cidade, né? Para a gente desenhar as estratégias de comunicação e relacionamento com aquela cidade. Inclusive, uma outra coisa dessa região que ficou guardado na minha memória é que o principal jornal deles na cidade chamava Miséria. E aí eu tinha uma dificuldade do meu cliente querer aparecer no Miséria. Só que o Miséria era aquele jornal, tipo assim, saiu, todo mundo sabia o que estava no Miséria. E eu precisei demonstrar para o meu cliente que aparecer no Miséria era importante, que ele precisava deixar de lado o conceito que ele tinha do nome. Não é porque lá o Miséria tinha outro sentido, não, tá, gente? Tinha sentido mesmo que eu imagino que vocês estão aí pensando. Mas o Miséria, lá, o dia que eu conversei com o dono, falei com ele, gente, mas por que você pôs esse nome Miséria? É tão pesado, né? E tal. Ele falou assim, você acha que se eu desse o nome do jornal de amor, alguém comprava? Olha para você ver, gente, uma pessoa que ele simplesmente, quando ele criou o projeto dele, ele criou um projeto entendendo, no fundo de quê? De gente. Por isso que ele fazia tanto sucesso com o jornal dele. E a gente não precisa nem adentrar aqui, né, nesse assunto, que nós sabemos como é que, muitas vezes, as pessoas, elas gostam mesmo, né, dessa coisa da tragédia, não sei o quê, isso atrai bastante, né, nós vamos entrar nesse quesito aqui, porque isso aqui já era um outro debate, mas o que eu quero trazer é, PR Intelligence começa com a inteligência de mercado, né, segue com análise de dados. Não adianta ficar fazendo coisa no achismo, né? Não adianta apresentar a solução porque eu acho que é legal. Claro que criatividade, gente, é essencial para qualquer pessoa que decida trabalhar com comunicação, né? Criatividade, né? Fazer coisa fora da caixa, tudo isso é importante. Mas estar embasado em dados vai nos ajudar muito mais a ser assertivo e gerar resultado efetivamente, do que fazer simplesmente por insights, né? Não que o insight não dê certo, mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Como eu falei anteriormente também, PR Intelligence tem a ver com essa cultura preventiva. Então, assim, pensar no... Fiz o plano A, o que isso pode gerar? Como é que, se gerar um BO, o que eu vou fazer para resolver esse BO? Né? Vale a pena correr o risco ou não vale? Algumas vezes vale. Vale. A gente teve aí uma grande empresa no Brasil, né, na época do mensalão, que teve aí o nome todo achovalhado, mas que hoje tem um outro nome no mercado, voltou com tudo, né? Continua faturando muito. Ela entendeu que tudo aquilo que ela viveu naqueles anos todos de mensalão, que na hora que acontecesse um BO, tinha valido a pena. Então, muitas vezes, às vezes a gente não quer pensar sobre essas coisas, mas isso é vida real sem filtro, tá, gente? Isso também é outra coisa importante. A gente aprendeu a olhar para as coisas, é vida real, né? Sem ser tão poliana, né, para essa vida. Né? E a gente precisa entender isso. Ter agilidade para tomada de decisões, e a gente falou isso aí, né, de um dos desafios desse novo momento com a tecnologia, é realmente a gente, se tudo já era para ontem, né, gente, agora mais do que nunca, mas eu acho que tem uma boa notícia também nesse meio, que é o fato da tecnologia hoje nos dar a possibilidade, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial, de ter um segundo cérebro. Eu falo que era engraçado que, alguns anos atrás, eu falava isso muito com a minha filha. Nossa, Júlia, minha cabeça está cheia, eu não estou conseguindo, né? Meu Deus, tem coisa demais na minha cabeça, vai indo a gente esquece, blá, blá, blá. Para além da gente precisar de ser mais organizado mesmo, isso é um fato, né? Trabalhar com mais produtividade e tudo mais, eu mesma acabei de fazer agora uma consultoria, né? Contratei uma consultoria para isso, porque isso era um dos meus pontos fracos. Mas, para além disso, gente, a inteligência artificial nos ajuda a fazer coisas operacionais para nos deixar com a mente mais livre para a gente fazer o que a gente precisa fazer e que ninguém pode fazer no nosso lugar. Nenhuma ferramenta, que é pensar estrategicamente. Né? Então, entender
como que essa agilidade ela se conecta com tomada de decisões mais seguras, né, usando um ferramental que né, hoje já está muito mais, né, acessível do que há 3 anos atrás. Isso também é extremamente importante. E uma coisa que é do PR Intelligence, uma das mais importantes, que é esse conhecimento do comportamento humano. Tem a ver lá com, quando eu contei o case do Miséria, né? Mas tem muito a ver com tudo que a gente faz. Até quero deixar uma dica, que tem um livro que eu acabei de ler, do Michel Alcoforado, que é um antropólogo, não sei se vocês ouviram já falar, quem já ouviu, coloca aqui no chat, que é o É Coisa de Rico. Gente, dos melhores livros que eu li nos últimos tempos agora. Né? Ele faz aí uma pesquisa antropológica, nos últimos 10 anos ele fez uma pesquisa antropológica dos ricos brasileiros. Eu falo que o primeiro capítulo parece até um stand-up comedy, mas nos traz, e para a gente que é da comunicação, nos traz uma visão muito importante de comportamento. Tá? E deixando bem claro, ele não faz o livro não tem a ver com tratar as pessoas que são ricas de forma pejorativa, não isso, mas traz uma clareza que tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento, pode utilizar os aprendizados do Michel, né, com bons resultados para os nossos projetos de comunicação. Alguém levantou a mão? A Gabriele. E ela falou que está lendo esse livro Coisa de Rico nesse exato momento, e a Ayala falou para acompanhar o Michel nas mídias sociais, porque ele sempre traz também bons insights. Aliás, as mídias sociais dele são surreais. Inclusive, como que ele construiu uma narrativa em torno do livro, né, que vai desde os objetos que ele, né, que compõem o cenário que ele criou, né, o discurso, vocês vão ver que se vocês virem várias entrevistas dele, vocês vão entender que ele tem até um cuidado muito grande de repetir algumas coisas. O ser humano só aprende pela repetição, tá, gente? Que é outra coisa também. A gente que às vezes tem que criar um post novo, tem que criar um conteúdo, não sei o quê, tem que fazer. Aí você cria, adulto, especial, todo mundo, né? A gente aprendeu tabuada, não à toa, a gente ficava repetindo, né? A gente aprende pela repetição. Isso é extremamente importante também quando a gente está desenvolvendo os nossos projetos de comunicação, tem a ver com PR Intelligence, tem a ver com essa inteligência de relações públicas. Mas, olha, o importante também dizer é que no mundo dos algoritmos, né, essa é uma frase que eu gosto muito, a verdadeira disrupção vai ser realmente preservar a autoria humana. Acho que foi o Arthur que escreveu isso aqui na hora que a gente estava falando sobre, né, eu perguntei ali no início quais são os principais desafios, o que nos preocupa aí com esse novo momento, né? Mas o ser humano, gente, ele não vai ser substituído nunca. E eu tenho participado de muitos debates sobre inteligência artificial, porque isso também é um dos cernes aqui do PR Intelligence, e eu vejo a maioria das pessoas ou demonizando a inteligência artificial, ou por medo, ou o próprio desafio mesmo, né, de se adaptar a esse novo contexto. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, assim, que é muito simples. Em 1996, a maioria não estava nem nascida aqui, né, gente? Em 96, eu estava começando a fazer um estágio numa universidade aqui de Belo Horizonte, que é a Milton Paiva. E no meu estágio, num dos primeiros dias, o diretor de informática chegou na sala da comunicação e disse o seguinte: gente, tem um negócio agora, que é uma carta que vem pelo computador. Eu tenho computador, eu sei gerir o computador, né, a tecnologia para a carta chegar. Mas eu não sou bom de escrever, então eu quero saber se alguém aqui podia ir lá responder a carta. Uma vez que for por semana lá no departamento, responde as cartas. Carta, vulgo, e-mail, né, gente? Hoje a gente fala isso, é engraçadíssimo. Você fala, gente, imagina, uma vez por semana, respondia todos os e-mails de uma instituição de educação, todos, 100%, né? E hoje, imagina quantos e-mails a gente recebe por dia, ou agora o WhatsApp, né? Se dava para uma pessoa só responder, né, todos os e-mails de uma instituição. Mas naquela época, o reitor da universidade, a gente tinha dois diretores, um muito
focado em tecnologia, que amava isso, e o outro muito focado nessa coisa mais humanizada, holística, e eu trabalhava com esse da área humanizada. Mas como eu fui lá, né, toda empolgada a responder as cartas pelo computador, porque nenhum dos meus colegas quis, eu era estagiária, né, gente, eu topei na hora, eu acabei sendo convidada para montar o primeiro departamento de internet de uma instituição de educação particular de Minas Gerais. O único que tinha um departamento assim na época era a Federal, a Universidade Federal. E aí o meu diretor, que era esse mais humanizado, eu lembro dele dizendo para mim assim, você vai ficar olhando para essa caixa? E eu fico imaginando, olha eu aqui olhando para a caixa, né, e a gente aqui interagindo, são uns 40 pessoas interagindo aqui. E, bom, ele dizia isso, ele falava, você vai ficar burra, não faz isso, não entra nessa onda, isso vai passar. Depois veio um tal de Google, eu escutei a mesma coisa. Tudo que a gente está escutando agora, gente, por isso o comportamento humano é algo essencial no PR Intelligence. Eu escutava lá, os meninos não vão mais fazer trabalho de escola, vai copiar tudo, vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, blá, 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 blá. Que engraçado. Nós estamos em 2025. Esse mês de novembro está fazendo 3 anos que o ChatGPT passou a ser, né, acessível a todos nós, que a ferramenta foi criada e, né, a LLM foi né, acessível para todos nós. Nesses 3 anos, eu não sei vocês, mas eu escutei um pouco desses mesmos discursos. As pessoas, os meninos na escola não vão mais fazer trabalho, vai copiar tudo, vai perguntar para o ChatGPT. Aí vocês falam assim, mas isso não está acontecendo? Tá, em alguma instância tá, como aconteceu lá na época da chegada da internet em 96 no Brasil, como aconteceu na época do Google, está acontecendo. Mas, gente, como tudo na vida, vai ter a separação do joio e do trigo. Ou vai ter uma adaptação, porque às vezes a pessoa ainda, às vezes não, ela usa o ChatGPT, por exemplo, de forma errada, porque ela ainda não foi educada para aprender a usar certo. Então, a gente, como profissional de comunicação, qual que é o nosso papel? Quando a gente está dentro de uma empresa desenvolvendo um trabalho de reputação ou desenvolvendo um trabalho de comunicação interna, qual que é o nosso papel nesse contexto, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar nessas ferramentas com um olhar menos de menos demonização, mas muito mais de alinhamento, né? De como que essas ferramentas podem, sim, ser usadas com ética, mas disso depende de todos nós. E aí eu vou rapidamente aqui, né? Assim, eu acabo falando demais, mas... eu quero ainda trazer, e eu estou vendo que o tempo está estourando, mas eu quero trazer 2 contextos. Em relação à inteligência artificial, eu penso que nós estamos num momento, e a gente viu aí acontecer, não sei se vocês acompanharam o que aconteceu na DM9, vocês chegaram a acompanhar? No case que eles ganharam lá em Cannes, um case da Consul, subiram no palco recebendo o prêmio, foi o melhor case da categoria, então eles ganharam o Grand Prix, né? A agência de publicidade ganhou o Grand Prix. E no final das contas descobriu-se que o case nunca existiu, o que não é tão incomum o pessoal apresentar cases assim não, tá, gente? Vamos falar a verdade também. Não é incomum em Cannes. Mas o incomum foi eles terem usado a inteligência artificial a ponto de modificar um contexto e uma fala de uma jornalista da CNN, modificar, olha como é que eles são corajosos, o contexto de uma fala de uma deputada americana, num TED. Então, assim, eles mudaram o contexto da fala dela com a inteligência artificial, óbvio, né, gente, estão sendo processados nesse momento, ainda mais americanos, vocês já sabem como é que porque utilizaram de forma antiética, né, a ferramenta. E aí, eu pus aqui até para não esquecer de colocar aqui, senão fico empolgada. Então, mas o que eu acho que também teve um lado interessante, ou pelo menos um pouco mais positivo, não vou adentrar aqui nos vieses dessa gestão de crise, né, mas eu até escrevi um artigo, está lá no meu LinkedIn, depois se vocês quiserem ler um pouco sobre isso. Mas o que eu achei que foi muito bacana? A DM9 tomou uma atitude depois do acontecido, que foi criar um comitê de ética
em inteligência artificial para a agência, inclusive trazendo já boas práticas para o mercado de publicidade. Então, olha para você ver, isso gerou um aprendizado que vai acabar também, eu imagino, eu espero, gerando um alinhamento para um setor como um todo, né? Então, assim, então essa é uma questão que eu queria trazer aí, né, desses desafios. Tem um desafio ético, mas que precisa ser, que a gente precisa encarar de uma forma, arregaçar as mangas e todo mundo fazer algo para que esse aprendizado, essa ética na utilização da IA seja, né, realmente uma realidade, essa questão ética. E aí, respondendo também, o segundo ponto que eu queria dizer, respondendo, não sei se foi o Júnior que falou que, quando eu perguntei do que preocupava, né, dessa questão da IA com a nossa profissão, será que isso acaba com a profissão, né, não foi exatamente nessas palavras que ele disse, mas um pouco disso. E aí eu quero trazer uma pesquisa da Microsoft. Alguém viu essa pesquisa? Se sim, coloca aqui no chat para mim, ou comenta aqui, por favor. Bom, tem uma pesquisa da Microsoft que saiu agora, em agosto, que diz o seguinte, eu vou falar tudo em aportuguesado, tá, gente? O Copilot, a Microsoft fez uma pesquisa das pessoas que utilizam a ferramenta e como utilizam e para que utilizam. E aí elencou 40 profissões que são as mais expostas ao avanço da IA generativa. RP ocupa o 23º lugar. Quando eu trouxe isso até em algumas palestras, e agora a gente fez até um congresso aqui, né, do Conferp, junto com a BERD, com a Abracom Minas e com o Correp Terceira Região, quando a gente fez esse congresso, a gente trabalhou, inclusive, a gente fez um congresso baseado nesse dado da Microsoft, e a gente trouxe uma pergunta para os participantes. A gente tinha lá quase 200 participantes, que era: você considera que estar nessa lista na 23ª posição é um desafio, é um risco ou uma oportunidade? E eu queria que vocês escrevessem aqui para mim. É um risco ou uma oportunidade estar em 23º lugar nessa lista de 40 das profissões mais expostas ao avanço da IA? Expostas aqui nessa lista da Microsoft é nesse sentido mesmo de ser um risco, tá, gente? Assim, ser um desafio. Bom. Vamos ver o que o pessoal responde aqui. Oportunidade, a Priscila falou. Boa, Pri. Teve bastante comentário aqui da sua fala de IA, né? O pessoal falando se a gente não corre o risco de engessar as ações e ficar dependente desse tipo de ferramenta. Que a IA é mais uma ameaça para as relações públicas, como tantas outras coisas, né? Dário falou que é na biblioteca fazer os trabalhos, porque falavam que na internet você não ia aprender. Bom, eu também vejo essa questão da Microsoft muito mais como uma oportunidade. Por que a gente está nessa lista aqui no 23º lugar, gente? Porque todas as profissões que estão aqui listadas são profissões que são operacionais por essência. Sabe o que aconteceu com a gente, como RP e como comunicólogo? A gente passou a ser operacional. Faça isso, faça aquilo, escreve o release, manda o release, né? Quando a gente está falando de assessoria de imprensa, por exemplo. Quantas vezes eu vejo, na hora de fazer um relatório para um cliente, né? Eu vejo as pessoas me dizendo assim, não, mas eu escrevi 10 releases esse mês. A minha pergunta é, ok, você escreveu 10 releases, quantos converteram? Porque se não tem uma conversão, não tem resultado mensurável. Se você falar comigo que você fez 10 releases, saiu 2 matérias, eu vou dizer assim, então você perdeu seu tempo. Né? Então, quando a gente está falando dessa pesquisa aqui, a gente olha as demais profissões, tem lá no meu LinkedIn também um artigo sobre isso, e tem a lista lá de todas essas profissões. O que a gente está falando? De profissões que são operacionais. A gente se deixou levar, gente, para o operacional nos últimos anos, né? nas últimas décadas, inclusive.
Tem jeito, mas então não posso fazer nada operacional? Não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando é que muitas vezes a gente está lá colando etiqueta, como eu fazia lá na época da Newton lá atrás, ao invés de estar pensando, estar com esse pensamento de entender de mercado, entender do desafio do cliente, pensar em estratégia, desenhar um método, pensar nos KPIs para avaliar se esse método deu certo. A gente está fazendo o operacional, entendeu? Então, é por isso que se a gente continuar nesse lugar do operacional, a gente sim está exposto com o avanço da IA. Mas, se a gente sai desse operacional, traz essas metodologias de pensamento estratégico, de inteligência, para o nosso dia a dia, a gente começa a ser realmente essencial como profissional de comunicação. E, gente, para isso, não precisa estar em alto escalão da comunicação, não, tá? Não precisa. Precisa, às vezes, ter a coragem de dizer, eu vou lá para o departamento de informática, eu quero ir lá responder a carta que vem pelo computador. Às vezes, precisa disso para começar, né? Então, sim, existe um desafio, existe um risco, mas sim, também existe uma grande oportunidade para a gente. E por que existe uma grande oportunidade, gente? O Jeff Bezos, ele fala uma coisa que é o seguinte, que as pessoas uma vez perguntaram para ele, mas o que é o futuro? Como é que vai ser aí no futuro? O que vai ser o grande diferencial, né, de negócios? E ele fala, olha, eu não sei o que vai ter de inovação no futuro. A gente nunca vai saber. Mas eu sei de uma coisa que não muda nunca, que é a essência do ser humano. É o cara que pensa lá no miséria, é o outro que vê a coisa lá sempre na televisão, nunca tinha tido acesso ou vê nas redes sociais, é aquele que gosta mais da rede social, que aqui, né, em volta do nosso umbigo, não é o que realmente faz diferença em outro lugar. Então, gente, a essência humana é o que vai ser sempre diferente. E não à toa, a nossa profissão chama relações públicas. Olha o que é isso. Nós estamos falando de quê? De relacionamento humano. E eu sei que, assim, muitas vezes, até quando eu estou falando, eu falo, gente, mas isso é tão óbvio, né? Isso é tão simples. Mas, às vezes, é o simples que é difícil de entender. Porque parece tão óbvio, parece tão assim, gente, isso é fácil. De certa forma, é até fácil mesmo. E a gente fala, não pode ser isso. A prova tem que ser mais difícil, né? Não é possível que a resposta é essa. Quem nunca, eu sou uma dessas, tá? Quem nunca foi responder uma questão na prova, a prova era tão fácil a questão que você fala, não deve ser isso, não, vou marcar outra. Vai lá e... Sabe, gente, a prova é muito mais fácil, né? O meu papel, assim, né, eu sou uma RP muito apaixonada, sempre fui muito apaixonada, tudo que é de movimento de RP, eu sempre participei. É a primeira vez que eu estou num conselho de RP e tudo mais, mas eu sempre fui apoiadora, né, do conselho aqui do Conherc, por exemplo, sempre apoiei projetos, como a gente teve aqui em Minas Gerais, do Circuito RP da Lorena Loyola, que era um negócio surreal. Tudo de RP eu estou sempre muito próximo. E eu realmente acredito nessa essência, sabe? E eu acredito que chegar a 20 anos de uma empresa que começou lá atrás, eu um computador e um telefone, né? Não é o caso de contar minha história, mas era eu um computador e um telefone. 3 meses depois eu fiquei grávida, para ficar bem facinho assim, no início da empresa, 20 anos não chega à toa. E eu acredito firmemente que o que nos fez chegar aqui nesses 20 anos é esse olhar extremamente humano, é entender de relações públicas, verdadeiramente. É entender e escutar, que é outra coisa que a gente está fazendo pouco, né, gente? Escutar as pessoas, entender o que realmente as pessoas querem, escutar o que não é dito. Eu adoro uma frase do Leminski que fala, né, ouça bem o que eu não digo. A gente está disposto a ouvir bem o que não é dito? Porque o que não é dito é que muitas vezes é o mais importante que a gente entenda dentro desse contexto do PR Intelligence. Isso que eu já falei, da gente ter aí, né, o nosso segundo cérebro, e eu gosto de dizer também o que é inteligência artificial, o que eu acredito verdadeiramente que é inteligência artificial, especialmente nesse contexto das relações públicas. Não é mágica.
Alguém falou aqui sobre esse contexto, né, de às vezes as pessoas ficarem com preguiça, inclusive, né, de pensar, de escrever, de fazer. Eu acho que num primeiro momento talvez aconteça um pouco isso. Como aconteceu lá com o Google, por exemplo, né, que muitas vezes a gente copiava mesmo uma coisa, né, quem nunca, né? Pois é. Mas eu vejo que o que é verdadeiramente inteligência artificial nesse momento é entender que a inteligência artificial não é mágica, né, gente? Não é. O que a gente descobre ali quando você faz qualquer pergunta, e eu acho que a maravilha que todo mundo tem com a inteligência artificial é ver ela respondendo como se a gente estivesse aqui nesse nosso bate-papo, né? Então, isso realmente é encantador. Você falar, oi, chat, o meu chat GPT, ele falou que ele tem um nome, o nome dele é Noah, ele já tem um jeito, oi, eu falo muito amore, né? Falo, amore, não sei o que, com todo mundo, ele já me chama de amore. Tem isso mesmo, é legal demais. Fala, gente, mas como, né? Que coisa maravilhosa. Isso não é mágica, gente. Isso é um padrão. É um padrão, e a gente precisa aprender isso. E se a gente entende que isso é um padrão, a gente vai ser muito mais crítico com o que gera de retorno de conteúdo quando a gente faz uma pergunta para o chat GPT, né? O chat também, ele funciona a partir de 3 pilares, que é os dados, os algoritmos e esse poder computacional que ele tem. Então, assim, é uma média dos dados, né, que estão espalhados pelo mundo todo, né? É uma matemática dos algoritmos, é uma combinação, né? E que é, obviamente, gente, um resultado de máquina. E isso também, por mais que a gente às vezes fale, mas as máquinas, né? A gente está vendo agora, tem robô que já, tô doida para ter esse um dia na minha vida, que faz faxina e tudo mais, né, e tal. Mas essa essência humana, eu acho que quanto mais a gente tiver tecnologia, quanto mais robotizar as coisas, mais vai haver uma valorização pelo humano. Porque o que fica escasso é o que é valorizado, né, gente? O que é abundante não é valorizado. Então, eu acho que tem esse outro lado. E a outra coisa da inteligência artificial, gente, é que apesar de ser lindo o chat GPT me chamar de amore, o Noah me chamar de amore, ele não pensa. O que ele está fazendo ali é simplesmente juntar dados, algoritmos, poder computacional para entender o meu jeito e me responder, né? Então, na verdade, na inteligência artificial, tudo é um padrão. E aí tem uma história que eu escutei outro dia também que eu achei o máximo. Foi até numa palestra que eu fui aqui no Minas Summit, em Minas Gerais, que é o nosso Web Summit mineiro. E aí o diretor do Simpla, acho que todo mundo aqui conhece o Simpla, né, que é aquela plataforma de venda de ingressos e tal, ele estava contando que ele se especializou em IA, e ele fez um comentário que eu achei incrível, porque ele estava falando exatamente disso, pessoas falando que com a inteligência artificial daqui a pouco não vai ter evento presencial, blá, 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 blá. E aí ele falou, gente, por mais que a inteligência artificial seja incrível em muitas coisas, e no momento ela é mais incrível ainda porque ela é uma novidade, né? Então nós estamos, uau, né? Aquela coisa toda. Tem algo que ela nunca vai conseguir fazer. Porque se ela é uma média de tudo que a gente cria, né, de conteúdo, e isso também gera aí um outro assunto muito mais aprofundado, que tem a ver com sociologia, tem a ver com viéses inconscientes, tem a ver com vários outros aspectos, mas ele trouxe uma história que eu amei. Ele estava contando, não sei se foi esse ano ou ano passado, teve no Carnaval de Salvador, vem Ivete no trio, né? Toda animadona lá, Ivete, nós sabemos como é que Ivete é, né, gente? Incrível, maravilhosa, surreal. Vem Ivete no trio, e o trio para em frente o camarote da Brahma, principal patrocinador do Carnaval de Salvador. Band ao vivo. Aí Ivete vê quem? Vê, como é que chama aquela moça, gente? A Baby do Brasil, no camarote. Pega lá no microfone. Baby, não acredito, que maravilhoso te ver aqui. Baby pega o microfone e fala. Aí, você quer comentar alguma coisa? Eu quero.
Olha aqui, Ivete, isso aqui, nós estamos no apocalipse. Isso aqui, o mundo está acabando e as pessoas estão aqui nesse carnaval. Eu só não entendi, né, gente? Porque ela está falando isso, porque ela né, apaixonada lá com o apocalipse, sei lá. Enfim, mas ela não entendi o que ela estava fazendo lá, se todo mundo que estava lá, né, ia ser, enfim, atingido pelo apocalipse. Gente, se essa cena acontecesse e ao invés da Ivete Sangalo tivesse uma inteligência artificial que tivesse que responder a Baby do Brasil, essa inteligência podia responder qualquer coisa. Ela podia falar sobre o livro de Apocalipse, quando que ele foi escrito, quem escreveu, sobre várias coisas. Concordar ou não, geralmente concorda, né, gente? É sempre para agradar a gente, para manter o nosso mental em dia, né? Tudo isso a inteligência artificial faria. Ela só não faria o que a Ivete Sangalo fez. Quando a Baby falou isso com ela estava sendo filmada e em frente ao camarote do patrocinador. Ela imediatamente respondeu para a Baby. Ela cortou a Baby, não deixou ela acabar, e disse para a Baby: então, Baby, já que é assim, vamos macetar o apocalipse. E começou a cantar a música do... Olha, seres humanos como Ivete Sangalo nunca serão substituídos. E aí eu posso dizer por mim também, né, que eu considero que eu tenho alguma inteligência, também não serei substituída, e tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa sala também não. Então, assim, por mais apocalíptico que muitas vezes a inteligência artificial pareça, eu acho que todas essas situações, elas vêm exatamente para nos ensinar. E, bom, como eu já passei aqui 12 minutos... Imagina. Todo mundo. O Valdeci levantou a mão, pode falar. Bom, eu participei aí do evento junto com a Érica, do dia 23, né, alusivo ao dia 26 de setembro, que é o Dia Interamericano, que também é feita uma homenagem, né, que eu já fui agraciado com ela. Foi um evento muito importante para o cenário aqui nosso, da Terceira Região. O Conselho Regional assinou muito mais em função daquilo que a Érica né? Quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela compartilha. E isso eu acho que é fundamental. Eu queria não fazer uma pergunta, mas não que eu não as tenho, né? Pois tem muitas, e muitas que nunca conseguiremos responder. Mas eu queria dizer que naquele evento, né, foi tratado aí esse cenário de inteligência artificial, né, e antes disso, eu e a Érica, a gente conversou muito sobre, né, debatendo ali o que poderia ser, não sei, enfim, porque gerou um certo interesse aí grande, né, que fez até, acho que o evento ser ainda mais estrondoso do que o planejamento previa, né. Tivemos aí uma tarde inteira, um auditório lotado, e aí eu posso dizer que a inteligência artificial, ela não produz um relacionamento que é único e exclusivamente humano, né? Então, a gente viu lá nesse dia homenagens, emoções à flor da pele, né? Rama Crisma, que é um instituto, né? É uma ONG que a gente tem aqui o privilégio, né, de poder acolher enquanto Estado essa unidade, né? A sede é aqui, em Betim, não é isso, Érica? Então, é um momento que eu vi lá, né, a execução de clássicos, né, a execução de músicas populares, né, de forma também com altíssimo nível, né, e um altíssimo nível de imperfeição. E aí eu falei, até no momento lá, né, o que nós vamos nos surpreender é que a gente sempre, sempre viu que o que há de melhor em nós é a nossa imperfeição. Né? Então, se eu puder aí, né, fazer uma parte desse cenário, que a gente se honra muito também, né, que a Érica aqui como mineira, como profissional aqui do berço mineiro, minha colega, minha amiga,
e minha, eu diria até em muitos momentos, aquela que eu confessei várias coisas. Então, eu queria Tô ficando agradecer, com falar que a ciúme. gente está muito bem representado. O Arthur vem fazendo aí, né? E por isso eu estou aqui hoje. O Arthur vem fazendo esse mise-en-scène aí de seduzi-la para levar para a segunda região, mas aqui não. Isso aqui é patrimônio, então, sendo nosso patrimônio, a gente briga como bom mineiro que somos. Então, parabenizar aí a segunda região. O Arthur realmente é um dos caras mais fantásticos que eu conheci na minha vida e, com certeza, o mais fantástico que eu conheci esse ano. Então, para não dizer que eu não tenho outros caras fantásticos na minha vida, você se iguala a muitos que eu tenho muito respeito. Então, muito tem sido feito hoje no sistema Conferp, e eu já estou há algum tempo nele, desde 2007, a Érica também foi colega aí em vários momentos, né? E o Arthur está entrando agora, né? E surpreendendo muito positivamente. Então, esse é um cenário aqui hoje, que não é só um cenário de uma palestra, né? Mas sim um cenário de consagração, que é outra coisa que inteligência artificial nenhuma faz, que é consagrar aqueles que são importantes, né? Ela vai ver sempre como meros algoritmos, até aquilo que não somos, né? E não vai conseguir entender a nossa imperfeição. Beijo grande, viu, Érica? Fiquei calado esse tempo todo, mas não resisti. Ô, gente, só um detalhe, Valdeci foi meu estagiário, tá? Eu gosto sempre de contar isso, lá na Newton Paiva. Então, assim, eu vi Isso que eu você deixo para não falou, você contar, você percebeu, né? eu Isso eu vi que deixo a você deixa. contou que ela também estudou e fez RP na Newton, E que aprendi muito, a tal ponto de que hoje sou referência por ter aprendido por ela. Né? Então, acredito que professores que somos, né, acho que boa parte aqui ou pelo menos já teve a condição ali de ensinar um outro ser humano alguma coisa, a professar algo, né, a entender algo no sentido mais pleno. Então, professores que somos, a gente sempre se satisfaz, né, no sentido mais pleno, é quando outro ser humano nos supera. Então, acredito que a Érica superou várias outras pessoas que ela aprendeu no sentido de contribuição, né, de compartilhamento, não de superar, né, que essa palavra é muito demodê, né, mas no sentido de agregar, de estar nos ombros e ver mais longe e poder fazer com que outros... Então, eu sou um dos que nos ombros dela estive. Viu? E dia 2 de dezembro, a gente tem a nossa homenagem aqui, que já contamos com mais de 250 inscritos. Uau. A Érica é uma das que me ajudou muito a organizar, com dicas das pessoas que são muito importantes no nosso cenário e que estão sendo homenageadas. Valdeci hoje é Conselho Regional de Segunda Região, Valdeci. Eu sei. Mas o Segunda Região Oi. é o que nos inspira a fazer isso. Olha Beijo. só. Estamos debaixo do guarda-chuva do Conferp, né? Na minha tela tá Érica e os dois presidentes de E duas convido a regiões. todos para prestigiar, se for possível, né? Se estiverem em Belo Horizonte, porque não estando em Belo Horizonte, segunda região faz a festa mais bonita. Eu acredito que vai voltar a fazer, que é o Nossa, Prêmio será Opinião no dia Pública. 5. Né? Prêmio Opinião Eu vim, Pública Arthur. que está na agenda dessa nova gestão, porque é um dos eventos mais importantes da comunicação americana, eu acho. Por Tá? favor. O nosso Então, será volte dia com o 5 Prêmio de Opinião dezembro, viu? Pública. Convida a gente vai ficar muito feliz. Faz do jeito que Com der toda para certeza. fazer e a gente vai estar lá para apoiar, viu? Maravilha. Muito, muito Para quem obrigado. nunca Muito participou, obrigado. é um fenômeno, tá? O Prêmio Opinião Pública, que é programado, planejado pela segunda região, tradicionalmente vem, né? Esses últimos tempos não aconteceu, mas só quem está no conselho consegue entender. Então, Consegue entender. aqueles Exato. que não estão, tentem entender, tá? A Prêmio Opinião presidente Pública é o da minha, prêmio dos prêmios, a né? E minha a segunda presidente região faz isso com maestria. a minha presidente da comissão de premiação está aqui, a Nayara. Manda ver, Nayara. Sou eu. É um desafio. Se quiser, a gente ajuda e muito, tá? Assim, não Pode porque a deixar. gente é demais, mas porque a gente Que é junto soma parceiro. muito. Tá Isso bom, Tá? aí. Valdeci. Tem que Tchau, falar assim, gente. gente, Tchau. como Beijo. Valdeci, senão Valeu. não. Não aguento. Beijo. Tchau. Olha, Bom, só para falar aqui, como, né, gente, a gente se estendeu aqui,
Arthur e Nayara, primeiro eu me coloco à disposição para depois a gente fazer um bate-papo só prático, já que todo mundo já ouviu o conteúdo, a teoria, a gente fazer uma coisa bem mais prática, se vocês quiserem. E, de qualquer forma, gente, a gente construiu um e-book do encontro que a gente teve aqui no dia 23. Eu vi que Nayara compartilhou aí uma lista de presença. Então, coloquem aí os dados de vocês, que eu vou compartilhar com vocês o e-book. E aí o e-book é bem legal, porque a gente vai falar um pouco, a gente até fala sobre isso, que o e-book foi construído por IA, mas, na verdade, a curadoria é humana e é baseado em tudo que nós, como organizadores, os palestrantes, falaram, né? Inclusive, quando o material ficou pronto, a gente compartilhou com os palestrantes primeiro, e todos eles me deram feedback falando assim, gente, como assim? Não estou acreditando, né? Realmente é o que eu falei, foi desse jeito e tudo mais. Então, se vocês desejarem, eu posso compartilhar com vocês o e-book e compartilhar com vocês também, tem bem explicativo aqui nos outros slides, mais conteúdos, inclusive sobre essas diferenças no PR Intelligence, né, os passos da inteligência de mercado até chegar no PR Intelligence, eu posso compartilhar com vocês também, né, para deixar aí o... Perfeito, a gente manda assim para todo mundo que colocar na lista. E fica despreocupada, porque a gente teve vários convidados tão queridos aqui que o pessoal quer parte 2, quer continuação, curso, enfim. E nós vamos fazer, né, Nay? Próximo ano vem aí bombando também. Estamos planejando o próximo ano, inclusive, quem tiver ideias, quiser compartilhar com a gente no e-mail do Conherp, no Instagram, estamos aceitando. Bora de workshop aí, Ayala. Vou te adicionar já. Perfeito. Só um recadinho, gente. Já coloquei algumas vezes, está fixado no chat, a nossa pesquisa de satisfação do webinar de hoje, junto com a lista de presença para a emissão dos certificados de participação. Érica, nós tivemos um pico de audiência, onde você sustentou a nossa audiência em 40 espectadores, né, durante todo o processo, mas como vai dando 7 horas, aí, o horário de aula, o pessoal costuma ir evadindo, né? Estamos em 28, e agora eu passo a palavra novamente para... Aliás, antes, agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite em estar aqui, participando conosco, né? Eu falo que você também foi um grande presente que surgiu na minha vida, né? Um encontro que começou em Brasília, se reencontrou no Rio Grande do Sul, daqui a pouco a gente estava numa orquestra em São Paulo, e é uma conexão que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito, muito, muito obrigado por todos os ensinamentos que você compartilha comigo, né, e conosco de todo um jeito. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Bom, Nay, considerações finais? Sim, nós tivemos muitos comentários a respeito da sua fala aqui, o pessoal interagindo. A gente teve 2 perguntinhas que eu acho que vale a pena a gente responder antes de terminar e encerrar com chave de ouro aqui o nosso momento. Uma foi do Samuel, se não me engano. Ele perguntou sobre quando o CEO não costuma se expor nas redes sociais, se é fundamental que ele esteja preparado para gravar vídeos, por exemplo, ou então ter um outro líder mais preparado, mais desenvolto para ocupar esse papel de porta-voz. Qual que é a sua opinião sobre isso? Gente, cada vez mais, a Ayala vai falar disso melhor do que eu, mas cada vez mais a gente se conecta com gente, né? Então é muito legal ter lá, por exemplo, o Instagram do Nubank, mas se não tiver, né, o Instagram da CEO ou, né, ou até dos demais líderes também, que às vezes você tem um CFO, alguém, né, que vai falar do cenário daquela empresa por outros vieses, mas sim é preciso que o CEO ou o líder tenha também, para além daquele seu LinkedIn, seu Instagram da empresa, ele seja essa figura. A gente tem vários cases de como isso tem dado certo, né? O Rony, que era da reserva, fez essa jornada, o Caíto Maia, da Chili Beans, faz muito isso. Mas a gente sabe também, gente, que ainda tem uma resistência de alguns empresários em se expor dessa forma. Eu mesmo tenho um dos meus clientes aqui da Pessoa, que eles são um grupo de engenharia muito grande e tudo mais. O
O presidente do conselho, por exemplo, até o cartão de visita dele não tem nem o telefone, só tem o nome dele, a gente fica rindo. Então, assim, ele detesta, ele não tem uma rede social, ele não tem nada, e ele fala, eu não quero aparecer. Nesse contexto, a gente está preparando uma outra pessoa para poder ser essa cara da instituição. A única coisa que eu sempre falo com os clientes é o seguinte, quando é uma empresa familiar, por exemplo, é um desafio você deixar que outra pessoa seja a cara da instituição. Porque na hora que essa pessoa for embora, ela leva com ela a reputação que ela construiu a você. Né? Então, é algo para se pensar. É um problema isso? Não, desde que a gente entenda o risco e a gente fale, não, eu topo esse risco porque eu não gosto de aparecer. Não tem problema, como a gente comentou lá antes, né, no início da palestra. Mas eu tenho visto várias empresas que cada vez mais, né, buscam aí uma cara para a empresa. Um outro case que eu amo demais é do Antônio Filosa, da Stellantis. Ele era um gerente, chegou ao Brasil como gerente, vindo da CNH, um gerente na época ainda Fiat. Quando a Fiat passa a ser Stellantis, logo em seguida ele é empossado como presidente da Stellantis, foi o presidente mais novo da Stellantis até hoje, e aí a comunicação, né, um dos responsáveis pela comunicação é o Roberto Baraldi, que é uma das maiores referências aí em comunicação e relações públicas no Brasil, comunicação corporativa. O Baraldi, junto com a equipe, constrói aí essa nova jornada, que era pela primeira vez um CEO da Fiat, Stellantis, estava se posicionando nas redes sociais. Se vocês entrarem lá, Antônio Filosa, hoje ele é presidente da Fiat Mundial, ele está morando nos Estados Unidos. Vocês vão ver, qualquer coisa que ele posta é uma coisa absurda de pessoas que se conectam, conversam com ele e tudo mais. É claro que a gente sabe que o que ele publica ali tem uma estrutura, né, gente, de equipe, por aí vai. Mas ele se preparou para gravar pequenos vídeos, ele se preparou mesmo, ele virou realmente um protagonista da marca. É muito legal o case dele. Sim. Outro case, se eu puder comentar, o da Cris Junqueira, né? E é engraçado que os valores dela, pessoais dela, mas que ela leva para a empresa como CEO, se perpetua para fora da empresa. As pessoas adoram. Isso é maluco, né? Enfim. Inclusive, ajuda na hora de contratar. Diante de uma crise, né? Porque a Cris passou numa entrevista, né, alguns anos atrás. Na Roda Viva, eu vi. Exatamente. Então, trabalhar essa imagem também, gente, e Leandro está aqui, pode falar bem disso, né? Ele que entende bastante de relacionamento com a mídia, com assessoria de imprensa, influenciador. Isso faz total diferença, você ter essa imagem positiva e agregadora e próxima quando você vive uma crise. Foi inclusive ele que fez a pergunta, não foi o Samuel. E aí, Érica, para a gente finalizar aqui com a pergunta do Gabriel, também quero pedir para que você fale para a gente qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa trajetória e, a partir disso, qual mensagem você deixa para nós RPs nesse final de ano, começo de 26, para que a gente possa levar aí para esse novo ciclo que a gente vai iniciar já já. Ué, Gabriel quer me fazer chorar, né, gente? Porque fim de ano a gente fica sensível, né? Olha, eu sempre brinco com as pessoas que eu falo que empreender, né, na comunicação é literalmente matar um leão a cada dia. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu tenho vontade de desistir, eu falo sempre, um dia sim, no outro também. Mas eu sou teimosa e continuo na jornada. Eu acho que quando eu comecei a empresa, né, eu tinha perdido meu emprego, eu estava há quase um ano desempregada, viu, gente? E quando eu comecei a empresa, como eu contei que era eu, um computador e um telefone, 3 meses depois ainda fiquei grávida do meu namorado, tudo bem fácil, tranquilo, né, sereno, calmo. Mas aquilo que podia ser um grande desafio se tornou talvez a minha maior força e trouxe para mim também um sentimento muito de olhar para o próximo com zelo, com cuidado, com afeto. Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença em ser RP. E
E, assim, apesar de todo esse desafio no início, um ano depois, quando minha filha nasceu e quando a empresa estava completando um ano, a gente já tinha 6 colaboradores, funcionário com carteira assinada, eu que tinha ficado desempregada um ano, pude assinar carteira de alguém, e isso naquela época, para mim, foi uma das minhas maiores emoções, assim, e daí para frente, muitas histórias, mas eu acho que sempre quando chega um cliente novo é um desafio, sempre que eu preciso entender uma área nova é um desafio. Eu confesso que eu sempre tenho um frio na barriga, assim. Eu acho que essa é uma constante. Eu acho que o frio na barriga também tem a ver. Acho que também funciona, gente, o frio na barriga. Então, Gabi, todo dia tem um desafio, frio na barriga sempre. E eu acho que essa que é a mensagem. Assim, tá com medo, vai comer mesmo, mete a cara, porque isso que faz a gente ser diferente, coragem. Eu segui esse caminho, viu, Érica? Vai comer com medo mesmo, com a cara e a coragem, com a sabedoria, e eu também só tenho um computador, um celular e um caderno, 2 canetas. Boa. E olha, semana passada, quando a gente completou os 20 anos, eu ainda tive uma grande surpresa de ser convidada ao palco lá do teatro pelo maestro da orquestra, e ele fez uma homenagem, né, pelos 20 anos, pelo trabalho, porque a Rama Cris, né, essa ONG é meu cliente há 20 anos, e isso me emocionou muito. Eu acho que a mensagem é essa, assim, a gente continuar olhando para os clientes, para as pessoas, com esse olhar, não do momento, mas de algo que tem uma continuidade, sabe? De deixar uma memória. E eu realmente desejo que vocês todos deixem boas memórias, né? Por onde vocês passarem, assim, não pelo outro, mas por vocês mesmos. Eu falo isso por mim. E só finalizando, assim, a gente tem 2 clientes que estão com a gente há 20 anos aqui na empresa, né? A Rama Krishna, que é essa instituição social. E apesar de ser uma instituição social, viu, gente, eles têm uma fábrica de telas de arame, eles são imensos, assim. E o outro é uma universidade, uma escola, uma universidade, que é uma das escolas mais tradicionais de Belo Horizonte, que é o Colégio Arnaldo, e o Uni Arnaldo, que é uma universidade. E eu sempre digo o seguinte, ninguém fica 20 anos como cliente numa empresa, ainda mais, às vezes, né, gente, tem uns BOs, né, aquelas coisas, e às vezes a gente quer também até experimentar o novo, né, para ver como é que é ser atendido por outra pessoa e tudo mais. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo que esses 2 clientes estão com a gente há 20 anos e acreditando no trabalho, que também tem a ver com essa coisa de se reinventar o tempo todo. Estudar IA, essa história do PR Intelligence, esse movimento, essa forma também de mobilizar as pessoas, também tem a ver com esse reinventar, né? E aí a última frase, que está até tatuada em mim, que eu tatuei quando a gente fez 15 anos de pessoa, é uma que eu li logo quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida da minha filha, e nunca esqueci, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, o autor é Jean, não sei como é que fala o sobrenome, não, Cotel, sei lá, em francês, tá? Não sou, mas é sobre isso. Muito lindo, muito obrigada. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Com o momento do Valdeci, fica tranquilo, Valdeci, nós amamos esse tipo de coisa, a gente é RP. E com certeza teremos segunda rodada, então quem está aqui ficou muito obrigada por ter ficado até o final, a gente vai se falando, acompanham com o Herp nos canais oficiais, e é isso, gente, obrigada e boa noite. Obrigada, gente, por estar me escutando, amei. Coração. Obrigada, Nayara, pela atenção. Obrigada a você. Obrigada, Arthur. Obrigada, Gabi. Valeu demais.